aula e nela eu irei falar um pouquinho sobre a evapotranspiração. É importante conhecermos a evapotranspiração de uma cultura, pois a partir dela que nós podemos verificar se a chuva, ou seja, a disponibilidade hídrica, é capaz de atender à demanda evapotranspirativa durante o ciclo de desenvolvimento de uma cultura em um dado local. Podemos também determinar a lâmina de água que deve ser aplicada por um sistema de irrigação. E por último, é a principal variável utilizada para dimensionar projetos de irrigação, uma vez que o sistema de irrigação deve atender à demanda evapotranspirativa de uma cultura, sempre evitando a falta e o excesso de água. A evapotranspiração é a forma pela qual ocorre simultaneamente a mudança de estado da água do estado líquido para o gasoso, via a evaporação da água que está contida no solo e a transpiração das plantas. É importante nós destacarmos que ao evapotranspirar, a superfície vegetada se resfria e as plantas absorvem os nutrientes que estão contidos na solução do solo. De maneira similar à chuva, a evapotranspiração é expressa em milímetros, como vimos na nossa videoaula de chuva. A gente deve lembrar que 1 milímetro é igual a 1 litro por metro quadrado. Bom, a taxa evapotranspirativa de uma cultura é função dos fatores atmosféricos, como por exemplo, saldo de radiação, temperatura, umidade relativa do ar. É função também dos fatores da planta, como por exemplo a espécie, o estágio fenológico em que ela se encontra, e a função dos fatores do solo, principalmente o nível de umidade do solo em que ele está. O equipamento utilizado para a medição da evapotranspiração chama-se lisímetro de pesagem, que consiste de uma caixa impermeável contendo um volume de solo e planta que possibilita isolarmos a evapotranspiração dos componentes do balanço hídrico do solo amostrado. O lisímetro fica enterrado sobre o solo, sobre um mecanismo de balança que registra as variações na massa. Considerando que a densidade da água vale 1, logo as variações representam o volume de água evapotranspirado pela superfície vegetada. Existem diferentes tamanhos e modelos de lisímetros, em função do custo de aquisição e do tipo de cultura. Entretanto, são mais utilizados a nível de pesquisa. Na prática, a evapotranspiração é estimada e, para isso, inicialmente nós precisamos fixar algumas condições de controle, começando pela cultura e o nível de umidade do solo. Nós definimos evapotranspiração de referência ou potencial, a evapotranspiração de uma extensa superfície vegetada com vegetação rasteira em crescimento ativo que cobre totalmente a superfície de maneira uniforme e principalmente sem qualquer limitação ao seu crescimento, essencialmente sem restrição hídrica. Bom, conhecendo a evapotranspiração de referência, é possível calcular a evapotranspiração para qualquer cultura. Basta multiplicar pelo coeficiente de cultivo, que ajusta os valores para a cultura desejada, seu estágio fenológico e a frequência de irrigação. Os valores do coeficiente de cultivo são facilmente encontrados em livros de agrometeorologia, artigos e periódicos. Na maioria das plantas, esse valor varia de 0,4 a 1,2. Mas e a evapotranspiração de referência? Como podemos obtê-la? Nesta videoaula, eu irei comentar apenas 2 métodos, sendo um mais simples e o outro recomendado como padrão pela FAO. Então, começando aqui pelo método de Hargreaves, que é um método empírico que é capaz de estimar a evapotranspiração de referência a partir da temperatura do ar, através da seguinte equação. Evapotranspiração de referência é igual a 0,000939 vezes Q0, que é a irradiância solar extraterrestre, como vimos na nossa videoaula de número 8, vezes a raiz quadrada da diferença da temperatura máxima menos a temperatura mínima, vezes
somatório da temperatura média mais 17,8. O resultado é expresso em milímetros por dia. Então, vamos calcular aqui a evapotranspiração de referência a partir desses dados. Nós temos aqui a irradiância solar extraterrestre 38,2 MJ por metro quadrado dia, temperatura máxima 32 graus Celsius, a mínima 26 e a média 29 graus Celsius. Basta a gente substituir todos os valores na nossa equação. Então vai ficar evapotranspiração de referência é igual a 0,00939 vezes a nossa irradiância 38,2 vezes a raiz quadrada da máxima menos a mínima, então fica 32 menos 26 vezes o somatório da temperatura média, que é 29, mais 17,8. Então, realizando aqui a nossa conta, tudo vai nos dar um valor de aproximadamente 4,11 milímetros por dia. Diferente do método de Hargreaves, o método de Pinamonti é um método físico que possui maior acurácia, por levar em consideração uma gama maior de elementos que impactam na evapotranspiração. A fórmula que é utilizada pelo método é evapotranspiração de referência é igual a 0,408 vezes o S, que é a declividade da curva de pressão de saturação de vapor de água, vezes o Rn, que é o saldo de radiação, dado em megajoule por metro quadrado dia, menos o G, que é o fluxo de calor, que normalmente é desprezível para valores diários, mais o gama, que é a constante psicométrica, dada em kPa por grau Celsius, vezes 900, vezes o 2, que é a velocidade do vento medida a 2 metros de altura, dado em metros por segundo, vezes a subtração da pressão de saturação de vapor de água, menos a pressão atual de vapor de água, sobre a temperatura média mais 273. A gente deve lembrar que a pressão de saturação de vapor de água e a pressão atual de vapor é dado em kPa e a temperatura em graus Celsius. Tudo isso sobre o S mais o gama vezes 1 mais 0,34 vezes o 2. Bom, para a gente conseguir a nossa declividade, a gente utiliza a seguinte equação: 4.098 vezes a pressão de saturação de vapor de água sobre a temperatura mais 237,3 ao quadrado. A pressão de saturação é dada pela equação 0,6108 vezes 10 elevado a 7,5 vezes a temperatura sobre 237,3 mais a temperatura. A pressão atual de vapor é dada pela seguinte equação: pressão de saturação de vapor de água vezes a umidade relativa sobre 100. Como exemplo, vamos então calcular a evapotranspiração de referência na seguinte situação: temperatura média de 26 graus Celsius, a umidade relativa do ar de 72, a velocidade do vento 2 metros por segundo, o nosso saldo de radiação 7,8 MJ por metro quadrado dia e o fluxo de calor 0. Para isso, basta que a gente substitua os valores nas equações. Começando então pela nossa pressão de saturação de vapor de água. Bom, então substituindo aqui na equação, nós temos
0,408 vezes o S, que a gente encontrou 0,19. Primeiro, para a gente calcular, a gente fez o cálculo da pressão de saturação, que ficou 0,6108 vezes 10 elevado a 7,5 vezes a temperatura, que foi dada aqui a 26, sobre 237,3, mais a temperatura novamente 26. Então, o nosso ES deu 3,36 kPa. A gente substitui aqui na equação da declividade e achou 0,19. Vezes o saldo de radiação, que foi dado pelo exercício, 7,8 MJ por metro quadrado dia, menos o fluxo de calor, que já falamos anteriormente, que é desprezível, mais a constante psicométrica, que é 0,063, vezes 900, vezes o 2, a velocidade do vento medido a 2 metros de altura, que o exercício nos deu, que vale 2 metros por segundo, vezes a pressão de saturação, que a gente calculou, 3,36 kPa, menos a pressão atual de vapor, que para obtê-la, nós substituímos aqui os valores da pressão de saturação, 3,36, vezes a umidade relativa, que é 72%. Sobre 100, a gente obteve 2,42 kPa. Então, a gente substitui sobre a temperatura média, que é 26, mais 273. Tudo isso sobre o S novamente, 0,19, mais a constante psicométrica, 0,063, vezes 1 mais 0,34, o 2 novamente, que equivale 2. E dessa forma, a gente tem que a nossa evapotranspiração de referência vale 3,25 milímetros por dia. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado.